A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido do mundo, com 5 bilhões de exemplares, de acordo com o livro dos recordes. A cada 3 segundos, uma Bíblia fica pronta aqui na gráfica da Sociedade Bíblica do Brasil. Em 2022, todas as sociedades bíblicas ao redor do mundo distribuíram mais de 35 milhões de exemplares do livro sagrado. Mas olha, para que esse texto chegasse até as nossas mãos hoje com tanta facilidade, teve gente que morreu defendendo esta palavra. E muitas pessoas fizeram grandes esforços para poder tê-la nas mãos. Ela está nas lojas, nas igrejas e até nas prisões. Influencia toda uma sociedade e é responsabilizada por transformar trajetórias de vida. Mas por que um livro que começou a ser escrito há 3.500 anos tem influência até nos dias de hoje? Será que o texto que chega às nossas mãos continua fiel ao original? Veja, a resposta é sim, seguramente. Seguramente. E com base em que nós fazemos esta afirmação de que aquilo que nós lemos hoje corresponde exatamente àquilo que foi escrito tantos anos atrás, não é? Alguns milhares de anos atrás, e com base nos manuscritos sobreviventes. E quando nós comparamos então estas cópias que nós temos, nós podemos afirmar com segurança de que o texto foi preservado de forma íntegra. Claro que existem pequenas variações, resultado da fragilidade humana. Os copistas, na hora de fazerem cópias, mas o texto na sua íntegra, na sua, digamos, a mensagem bíblica foi preservada na sua íntegra. A mensagem, as doutrinas foram preservadas, a cosmovisão bíblica foi preservada. E nós podemos ter absoluta segurança disso. Para a gente entender mais da história da Bíblia, eu vou conversar com Marta, que é coordenadora aqui do Museu da Bíblia, que fica em Barueri, São Paulo. Marta, obrigada por dispor seu tempo para conversar com a gente. Primeira pergunta é, quais foram os materiais em que a Bíblia foi escrita no início? O primeiro registro de texto bíblico nós temos pela própria Bíblia, que foi quando o próprio Deus escreveu em tábuas de pedra e entregou o testamento, ou melhor, os 10 mandamentos a Moisés. Até então, os ensinamentos sagrados eram passados de pai para filho por meio da tradição oral. A preservação do texto bíblico foi acompanhando essa evolução. Então, veio o surgimento de outras superfícies, como papiro, pergaminho, as pedras que eram feitas com barro, né, com argila, né, e seguiu toda essa evolução, né, até passar da forma manuscrita para o impresso, que é o que a gente vai falar na próxima área. A Bíblia foi o primeiro livro produzido na prensa de tipos móveis metálicos inventada por Gutenberg. Nessa técnica é preciso colocar cada letra numa placa para formar os textos e carimbar as páginas. Esse movimento da prensa, né, já colocada a quantidade de tinta, fazia com que fosse gravado, né, da placa para o papel. E aí você tinha a folha impressa. Isso folha por folha. Folha por folha. Mas para aquela época, século XV, né, foi uma revolução. A técnica é considerada o invento mais importante do segundo milênio e foi o pontapé para o desenvolvimento dos meios de comunicação informativa. Afinal, é da prensa de Gutenberg que se originou a palavra imprensa. Estima-se que o primeiro exemplar da Bíblia levou 5 anos para ficar pronto. Quando a gente fala da Bíblia, Marta, eu acho que não tem como a gente não mencionar a história da Mary Jones. Sim. Conta pra gente um pouquinho do que é que essa menina foi capaz de fazer para poder ter acesso a uma Bíblia. Então, a história de Mary Jones é uma história muito interessante, muito inspiradora. E por causa dela, houve início do movimento de sociedades bíblicas no mundo. Mary Jones nasceu no século XVIII, no país de Gales, e ainda na infância sonhava em ter uma Bíblia no seu idioma. Devido às dificuldades de produção e tradução, ter uma Bíblia era muito caro na época.
Então ela trabalhou por muito tempo e somente aos 15 anos conseguiu terminar de juntar todo o valor necessário. Com o dinheiro em mãos, viajou por 40 quilômetros a pé até chegar à loja de Bíblias. Chegando lá nesse lugar, né, a único exemplar em galês ele já tinha reservado para um cliente, e aí vendo, né, o desespero da Mary Jones, ele então decidiu oferecer a esse cliente uma Bíblia em outro idioma, porque ele era poliglota, e vendeu para ela esse exemplar da Bíblia em galês. A alegria da garota inspirou o publicador a iniciar o movimento de sociedades bíblicas. A partir dali, foram surgindo novas sociedades bíblicas com um objetivo que era de disponibilizar, né, de dar acesso ao texto bíblico para pessoas como Mary Jones, né, sendo a Bíblia mais fácil de encontrar, de publicar, com preço acessível. Por isso a importância da história de Mary Jones. Hoje a Bíblia é produzida em larga escala. Daqui do Centro de Produção da Sociedade Bíblica do Brasil sai grande parte das Bíblias que circulam no Brasil e em outros 30 países. Então, para entender o processo de produção da Bíblia, é praticamente dividido em 3 etapas. Qual é a primeira etapa? A pré-impressão, onde recebe os arquivos e vai preparar essa chapa para vir para a impressão. Após realizar a impressão, aí vai pós-acabamento. Então a gente se divide para impressão, impressão e pós-impressão. O pós-impressão aí é um sistema muito grande, porque a gente alceia, costura, refila, faz a capa e encaderna. No processo de acabamento, que é praticamente todo manual, a gráfica conta com parceiros. Inclusive, a gente também está mandando para a penitenciária feminina da capital, onde as reeducandas também estão fazendo esse trabalho manual para nós. Então a gente leva um miolo para elas, que a gente chama o miolo da Bíblia, ela executa essa abertura de índice, colagem de índice e devolve para a gente realizar a encadernação. Hoje, quase 6 bilhões de pessoas têm a Bíblia em seu idioma. O livro sagrado tem versões em braille, línguas indígenas e em breve estará disponível também em Libras, a língua brasileira de sinais. Mas para o pastor William Silvestre, coordenador do Núcleo de Estudo da Bíblia da Novo Tempo, para se beneficiar das lições de sabedoria contidas nos textos sagrados, é preciso dedicar tempo. Porque os tesouros que contém na Bíblia, no que diz respeito a qualquer área da nossa vida, né? Educação, governo, finanças, relacionamentos, tudo isso é possível encontrar na Bíblia, mas para que isso faça diferença na nossa vida, a gente tem que ir mais fundo. E a gente tem a certeza que a gente vai ter a companhia do autor também, né? Então, ao estudar a palavra de Deus, o Espírito ilumina a nossa mente e a gente vai compreendendo. Mas isso acontece por meio de um estudo mais aprofundado, de passar tempo, né? De ir a fundo, procurando esses tesouros.